Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Tensão no Oriente Médio dispara depois do ataque do Irã a Israel. O agro exporta carnes e milho para essa região e importa fertilizantes. A gente vai entender os novos impactos da guerra no preço de alimentos, combustíveis no Brasil e também os efeitos na geopolítica mundial. Aqui no Brasil, pedidos de recuperação judicial no agro estão em patamar recorde. Afinal, o setor está em crise? A gente vai entender no detalhe o cenário e as perspectivas para 2025. Greve nos portos dos Estados Unidos e congestionamento de cargas e navios já mudam a logística também aqui no Brasil. Na Europa, a Comissão Europeia propôs o adiamento da lei ESG e aumentou a pressão para que a medida seja adiada. A decisão precisa ser aprovada pelo parlamento. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A semana foi marcada pela escalada das tensões no Oriente Médio, depois que o Irã disparou cerca de 200 mísseis em Israel. O envolvimento direto do país no conflito aconteceu após uma incursão de Israel no sul do Líbano contra o grupo extremista Hezbollah, que tem o apoio do governo iraniano. Além dos ataques de mísseis contra o Hezbollah, Israel havia anunciado nesta semana uma ação por terra para combater o grupo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o Irã cometeu, abre aspas, um grande erro. Já o líder supremo do Irã disse que Israel, abre aspas, não durará muito. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Biden, avalia apoiar um ataque de Israel contra instalações nucleares do Irã. O agro segue em alerta principalmente em relação aos possíveis problemas nas rotas marítimas que a crise no Oriente Médio pode gerar, além, claro, da alta dos fretes e aumento dos custos globais. A região tem um papel bem relevante no comércio com o Brasil. No caso da carne bovina, por exemplo, nós temos os Emirados Árabes e a Arábia Saudita como importantes clientes, você pode acompanhar na tela. Na carne de frango, esses dois países estão também entre os nossos 5 principais compradores, mostrando a força do Oriente Médio para o agro do Brasil. Já no milho, o Irã foi o nosso 5º maior comprador do grão em 2023. E não para por aí. Nos fertilizantes, o Oriente Médio é importante fornecedor de adubos para o Brasil. Um levantamento feito pela Agrinvest Commodities indica que países como Omã e Catar foram os principais fornecedores de ureia para o Brasil. Neste ano, com mais de 35% do nosso fornecimento vindo deles. Já no cloreto de potássio, o foco fica em Israel, que é a 4ª principal origem do KCl importado pelo Brasil. Com esses dados, é inegável a importância nessa relação comercial que o Brasil tem com o Oriente Médio. Por esses e outros fatores, a gente precisa entender o que vem pela frente. Vamos abrir a edição de hoje com um painel recebendo Samuel Feldberg, que é professor de Relações Internacionais, seja bem-vindo. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, seja bem-vindo. E Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities. Obrigada pela presença de todos. Professor Samuel, começamos com você. Estamos vivendo o pico do conflito ou ele ainda vai avançar mais? Sem dúvida nenhuma, não estamos vivendo o pico. Nós estamos vivendo o período intermediário. Na segunda-feira se cumpre um ano do início desse conflito na faixa de Gaza. Ele já escalou para o sul do Líbano. Israel, na última semana, tomou as medidas necessárias para afastar a ameaça terrorista da fronteira norte de Israel, mas como você colocou muito bem na entrada, o Irã lançou 180 mísseis balísticos contra o território israelense essa semana e agora
todos estão aguardando a resposta de Israel, que pode ter um efeito catastrófico para o trânsito de navios no Golfo Pérsico. Ou seja, um efeito catastrófico é esperado para a questão marítima. E eu imagino que você, Ricardo Santin, que é aqui quem representa toda a indústria exportadora de carne para o Oriente Médio, importante cliente do nosso país, como isso soa aos seus ouvidos? O envolvimento de mais países na guerra, o Líbano, o Irã agora mais envolvidos. As exportações de carne de frango, por exemplo, já foram prejudicadas? Olá, Kellen. Olá, companheiros de painel. É um prazer estar com você. As exportações ainda não foram prejudicadas, até porque quando esse episódio começou lá atrás com o ataque terrorista do Hamas, as empresas já começaram, junto com os armadores, a tratar de rotas alternativas. Hoje, na média de 5% a 10% do trade de comércio para o Oriente Médio, que é 1/3 das exportações brasileiras de carne de frango, ele foi começado a desviar. Seja via o mar Mediterrâneo, entrando pela Turquia, seja via por entrar por baixo aí pelo Porto de Jeddah, onde entra na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos. Esperamos, com certeza, que isso acabe logo e que a gente não tenha essa escalada maior ainda envolvendo outros países. Mas realmente é algo que está na atenção e no radar das empresas. Então, a gente tem um cenário de exportações de carne de frango ainda mantendo o seu fluxo normal para o Oriente Médio e uma expectativa do Santin de que, claro, esse conflito não escale ainda mais para que não tenhamos prejuízo. O Santin já fala em rotas alternativas. Jefferson, rotas alternativas ajudam também no caso do fertilizante que vem do Oriente Médio para o Brasil? Isso eu pergunto em um cenário em que muitos produtores ainda têm negócios para fechar e querem saber se o custo pode ficar mais alto à medida que escala o conflito no Oriente Médio. Olá, Kellen, prazer conversar contigo, com toda a audiência. Já está ficando, tá? Essa semana a gente teve um aumento no preço da ureia de 10 a 15 dólares por tonelada e se continuar essa escalada ou piorar, a gente tem um risco muito grande envolvendo grandes fornecedores de ureia para o Brasil e para o mundo que estão no Oriente Médio, como é o caso do Irã. O Irã, hoje, ele representa 10% das exportações globais e nós estimamos que o Irã participe aqui no Brasil com 20% do que nós importamos de ureia. O Brasil não produz absolutamente nada de ureia, então depende 100% das exportações. Qualquer tipo de tensão na região pode sim trazer e já está trazendo um certo risco para o mercado brasileiro. O destaque principal é para a ureia. A KCl, que vem de Israel, também sofreu impactos? Não. KCl está na mínima do ano, que é um dado importante. O cloreto de potássio não sofreu impacto e o principal fertilizante que pode sofrer com essa história toda é a ureia. Eu vejo um risco muito menor para o cloreto, para o fosfatado. O principal problema que nós podemos ter no Brasil está ligado ao nitrogenado, ureia, depois na sequência sulfato e nitrato. Muito bem. Samuel, voltamos para você para saber qual é a chance do envolvimento direto, mais próximo de potências como Estados Unidos, Rússia e China nesse conflito no Oriente Médio. Eu acho que é importante também esclarecer para os nossos ouvintes que o aumento desses preços pode ser uma combinação de diversos fatores. Por um lado, no caso dos fertilizantes, nós estamos falando de um eventual aumento do custo da matéria-prima, se efetivamente houver uma ampliação do conflito, uma parte da produção de petróleo que é disponibilizada para o mercado internacional pode sair do mercado e, portanto, isso aumentaria o preço do petróleo, como já aumentou ao longo dos últimos dias. E, no caso do custo dos transportes, aqui foi mencionado o Porto de Jeddah como uma alternativa, mas nós estamos vendo ao longo dos últimos meses uma atuação dos terroristas Houthis a partir do Iêmen que afetam o tráfego marítimo no Mar Vermelho. Então, independentemente do que acontecer na relação do conflito com o Irã, o tráfego de navios pelo Canal de Suez e pelo Mar Vermelho já vem sendo afetado e uma mudança dessa rota aumenta significativamente os fretes, mesmo para aqueles navios que querem chegar ao Mediterrâneo. Em relação às grandes potências, nós temos visto uma intervenção direta dos Estados Unidos. A frota americana está presente no Golfo Pérsico, de certa forma dissuadindo o Irã de uma ação mais enfática, talvez participe de uma retaliação israelense contra o Irã.
E a Rússia está presente desde antes desse conflito, muito fortemente na Síria, onde é um elemento importante para manter o governo do presidente Assad. A China vem se preocupando mais com manter as relações com todos os países envolvidos, está muito preocupada com acesso ao petróleo, ela é um grande comprador de petróleo iraniano, ajuda o Irã a se desvencilhar, de certa forma, das sanções impostas pelo Ocidente. Então, eu diria, para resumir, que os Estados Unidos estão diretamente envolvidos no conflito, a China e a Rússia de forma alternativa, cada um cuidando dos seus interesses. Muito bem, professor. Se cada um desses países já está cuidando dos seus interesses na região, a gente tem aqui um representante da indústria de carnes do Brasil que também está cuidando dos interesses dos nossos agroexportadores, Santin. O professor há pouco falou da questão dos rebeldes Houthis no Mar Vermelho e dos impactos que isso já causa para transporte. Isso é uma observação importante para que você traga para a gente também correlações a quem produz suíno, a quem produz aves aqui no Brasil e a quem está tentando entender como é que esse conflito lá do Oriente Médio afeta a mim, que de repente sou integrado com uma indústria. Qual é o papel hoje que a ABPA está fazendo para também evitar prejuízos maiores à nossa carne em função de toda essa escalada de tensões na região do Oriente Médio? Ellen, eu concordo com o professor com relação ao aumento de custos. Isso é uma coisa que é inexorável. Já, aliás, estamos experimentando isso. A gente tinha a chamada taxa de guerra, taxa de conflito, que já é de $1.000 por container a mais, que já está sendo praticado desde o começo do ataque do Hamas e dos Houthis também, que tem dificultado demasiadamente esse tráfego aí e faz com que as cargas acabem atrasando. Então, você tem um atraso, você tem um custo de armazenagem maior e o custo de transporte, já que os armadores jogam isso no seguro, no preço, o risco que está sendo corrido. O volume ainda continua indo mesmo. Os países que seriam os mais prejudicados são exatamente a Jordânia, que está bem no meio do conflito e que importou 63 mil toneladas o ano passado e esse ano já importou mais de 50 mil, e o próprio Líbano, que é na casa de 7 a 8 mil toneladas. Mas o grande volume, naturalmente, ele vai para a Arábia Saudita, para Emirados Árabes Unidos, além de Omã e Iêmen. Ou seja, a gente vai conseguir manter os grandes volumes, mas dependendo, como bem falou o professor, dependendo do nível dessa escalada. Se essa escalada vier por troca direta contra o Irã, com bombardeios em portos, eu não creio que a Arábia vai entrar nesse conflito, mas isso pode vir a ser uma realidade. Qual seria o problema disso? A gente sim, os nossos produtores poderão ter que diminuir o volume, porque eu não tenho para onde vender. Mas até agora, nesse momento, é importante dizer, o Brasil é o maior fornecedor. Esses países também precisam, apesar da guerra, manter a segurança alimentar mínima dos seus povos. E o Brasil será chamado para isso. Esse é dois pontos super importantes que você coloca, ou três, né? De um lado, os custos nessa taxa de guerra que você menciona. De outro lado, uma eventual escalada da guerra podendo gerar efeitos aqui numa tentativa de diminuir a oferta do suíno, se não houver o mesmo volume de compras que tradicionalmente há no Oriente Médio. Mas o terceiro fator que me chama a atenção, quando a gente está em um ambiente de conflito e de tensão, os governos tentam garantir a segurança alimentar da sua população. Segurança alimentar quer dizer aumentar a demanda por comida. A gente já viu isso em outras ocasiões. E isso está acontecendo agora, esses países estão tentando antecipar alguma compra, incrementaram a demanda pela nossa carne, por exemplo, Santin? Ainda não sentimos bem, e só um pequeno reparo, não é o suíno, né, Kellen, é o frango. É o frango. O suíno vai muito pouco aí para essa região, né? Vai, porque, por exemplo, o Emirados Árabes está entre os 10 maiores compradores de carne suína para os expatriados e para os turistas. Mas, sim, existe já um certo receio, impacto em preço, não em volume, mas em alguns casos, acumulado com aquela possibilidade de greve que parece que agora vai terminar nos portos americanos, já faz com que haja um movimento altista nesse preço, porque também os países querem também ter mais capacidade de garantia e de estoque de alimentos para o caso de haver um recrudescimento dessa guerra. Importantíssimo e obrigada pela correção. Como a BPA representa aves e suínos, eu estava cometendo aqui um equívoco e o Santin muito bem me chamou a atenção. A gente está falando aqui prioritariamente de exportação de aves para o Oriente Médio. Obrigada, Santin. Jefferson,
Plantas produtoras de fertilizantes no Oriente Médio estão na mira, estão em alguma rota que possa sofrer algum bombardeio, gerando algum risco de abastecimento? Porque de um lado a gente tem o mercado já reagindo com preço para cima para a ureia. De outro lado, tem gente que ainda não fechou negócio de fertilizante ou até para a segunda safra de milho e querem saber se pode faltar fertilizante aqui. O que você nos diz? É importante dizer uma coisa, né? Pode acontecer algum ataque diretamente na planta, a gente não sabe ainda, é totalmente incerto, ou ainda em campos de produção de gás natural, sobretudo no Irã. E aí, nesse caso, você vai prejudicar diretamente a produção local do país. Eu volto a repetir um dado importante, né? O Irã, então, corresponde por 10% das exportações globais de ureia e no Brasil, nós acreditamos que nesse ano o Irã vai participar com 20% do volume que nós importamos. Então, quer dizer que se eu limitar a oferta em um país tão importante como esse, certamente você tem impacto direto em preço. Agora, nada disso aconteceu, né, Kelly? É importante dizer e pontuar que, por enquanto, nós estamos trabalhando com expectativas. Não existe nada concreto que o Irã vai reduzir a produção ou que nós vamos ter um corte na produção global ou falta de produto no Brasil. O que me preocupa, Kelly, é o percentual de produtores que não compraram ainda para a segunda safra. Então, vamos pensar o seguinte... Perdão. Pois não. Vamos pensar o seguinte, que aconteça realmente uma escalada maior nos conflitos e que essa escalada atinja a logística ou a produção. Eu ainda tenho no Brasil por volta de 55% dos produtores brasileiros que não compraram as suas necessidades para a segunda safra. E esse percentual, ele está parecido com o ano passado, mas ele está distante da média dos últimos 5 anos. Então, quer dizer que no último trimestre, eu vou arredondar para cima, eu tenho a metade dos produtores brasileiros que não compraram suas necessidades de fertilizantes para o milho que vai ser plantado no começo do ano que vem. Nessa época, nós já deveríamos estar na casa de 65% a 70% comprado. Então, quer dizer que isso preocupa muito os produtores que não tomaram a sua posição, sobretudo em preço e em disponibilidade de produto. Porque é claro que se acontecer alguma coisa, o produto mais afetado deve ser a ureia e os nitrogenados. Muito bem, esse é um ponto importante que a gente sempre destaca aqui no Hora H do Agro sobre os impactos da geopolítica na formação de preços e de custos. E aqui o Jefferson está destacando para quem está descoberto, ou seja, mais exposto às variações de mercado, observando a safra de milho que vai ser plantada majoritariamente a partir de janeiro no centro-sul do Brasil. Jefferson, rapidamente para eu seguir adiante, você falava sobre 20% da ureia vir do Irã. Desses 20% neste ano, a gente já incorporou boa parte desse volume ou tem muito do volume para entrar? Eu acredito que nesse último trimestre ainda teríamos um volume razoável de ureia iraniana. O que acontece, Kelly? A ureia iraniana ela é mais competitiva que a ureia de outras origens por uma questão de sanção. Isso acabou atraindo mais volume de ureia iraniana nesse ano. Então ainda nós teríamos alguns percentuais para importar e, claro, acaba trazendo uma tensão para esse último trimestre. Obrigada, Jefferson. Professor Samuel, para a gente fechar a expectativa daqui para frente, mais países vão se envolver nesta guerra? Há uma solução de curto prazo ou ela vai virar, sim, uma guerra longa? Não há uma solução de curto prazo. Essa guerra já é longa, no caso dos países do Oriente Médio, com exceção da guerra Irã-Iraque na década de 1980, uma das guerras mais longas no Oriente Médio, certamente nos últimos anos, e o risco maior está justamente na interrupção do tráfego no Golfo Pérsico. Se houver um conflito direto com o Irã, que não seja uma operação pontual de bombardeio de determinadas instalações iranianas, pode haver uma situação em que o Irã vá retalhar contra os países vizinhos e isso eventualmente gera uma situação de interrupção do tráfego no Golfo Pérsico e isso leva a uma interrupção do transporte de petróleo e dos seus derivados. Isso vai afetar as exportações do Irã, isso vai afetar exportações de outros países do Golfo Pérsico e isso vai afetar as exportações de países que necessitam do Golfo Pérsico para acesso dos portos daqueles países que lá estão localizados. Eu, se fosse um produtor brasileiro,
estaria fazendo hedge dos preços daquilo que eu tenho que importar. Muito bem. Professor Samuel, só para fechar com você, a sua percepção majorada agora é que essa guerra vai ganhar mais fôlego ou ela vai ficar assim como está por mais um tempo? Se houver uma retaliação contra o Irã, isso provavelmente representa uma escalada, e a intervenção israelense no Líbano para afastar os terroristas do Hezbollah da fronteira, ela só começou. Isso é uma primeira semana de uma operação que provavelmente vai durar ainda muito tempo para garantir que os cidadãos israelenses possam voltar aos seus lares no norte do país. Ok, obrigada, professor. Santin, o cenário que o professor Samuel coloca é o seu cenário base para o ambiente de negócios de carne? Se sim, quais são os riscos mais importantes que você quer destacar para a nossa audiência? Sim, infelizmente o professor tem razão quando coloca que essa retaliação pode gerar uma escalada ainda maior, né? E aí a gente vê o problema. Claro, a gente tem que olhar essa geografia de onde serão os ataques e que respingos eles terão nos outros países. Porque, veja, a Ucrânia, Kelly, está em guerra com a Rússia há mais de 1 ano e meio e está crescendo a sua exportação em 15% de grãos. Ou seja, aonde está tendo a guerra, e aí a gente tem que olhar. Se ela ficar restrita, como está agora, lá no Líbano e assim por diante, você tem uma situação que é a que estamos vivendo e conseguindo contornar agora. Como bem coloca o professor Samuel, se você tiver ataques diretos ao Irã, com retaliações dos países vizinhos, isso sim começa a complicar bastante esse fluxo que antes referimos. As empresas acharam alternativas. Claro que também os países terão que buscar essas alternativas por terra, mas tudo isso fica muito mais custoso. Fica mais custoso, mais complicado e mais difícil de chegar. Atrasa os containers não voltam, isso tudo é um processo difícil. Mas está no radar, esperamos que isso não cresça, esperamos que essa guerra não recrudesça e que a gente consiga voltar a ter pelo menos a mínima paz de convívio, com respeito à vida das pessoas, e nós, como Brasil, vamos continuar a fornecer alimento, porque esses povos que estão em guerra não merecem, além da guerra, ficar com fome. Nós faremos a nossa parte para tentar ajudar essa segurança alimentar. Muito bem, Santinho, obrigada. Jefferson, para encerrar, a cadeia de fertilizantes já adotou alguma taxa de guerra, assim como a cadeia de carnes mencionada pelo Santinho na outra rodada adotou? Não podemos dizer que adotou ainda, Kelly. O mercado está muito ansioso com tudo isso, e essa questão envolvendo Israel e Irã vem num momento muito complicado. Como eu falei, nós temos no Brasil um volume muito grande aberto ainda para a segunda safra, que é a principal agora, e nós temos uma demanda global que também está aquecida através de um tender de compra da Índia de ureia que está acontecendo nesse momento. Então você imagina que nessa semana nós tivemos já um mercado que estava aquecido por uma compra internacional, e aí nós começamos a ver esses ataques entre Irã e Israel e, sobretudo, Irã é hoje um grande fornecedor para nós e o mercado já fica muito ansioso com o que pode acontecer nesse último trimestre. Então, para o produtor que está vendo, Kelly, muita atenção para aquele que não comprou ainda. Eu sei que o planejamento está difícil, mas eu digo, a nossa recomendação interna da Agriinvest é que o produtor, nesse momento, sente e faça suas contas, porque estamos num momento crucial, sobretudo para o nitrogenado. Excelente, muito bom abrir esta edição com tantas reflexões sobre geopolítica, mercado de carnes e fertilizantes. Samuel Feldberg, professor de Relações Internacionais, obrigada pela presença. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, da mesma forma, volte sempre. E Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, obrigada pela presença. São muito bem-vindos para outras participações. Até. E depois do ataque do Irã a Israel, os mercados reagiram, especialmente o mercado de petróleo. O Oriente Médio é uma importante região produtora do óleo e a commodity subiu mais de 5% nesta semana. Dados compilados pelo Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás indicam que 10 dos maiores produtores de petróleo do mundo, 5 deles estão aí, no Oriente Médio. Veja que o Irã, agora que está mais envolvido na guerra, aparece como o 7º maior produtor de petróleo. A Rayon Consultoria revela que, apesar do aumento da tensão no Oriente Médio gerar uma perspectiva de alta para o petróleo, é preciso levar em consideração outros fatores que também impactam a formação de preço desta commodity. Quando se fala de conflito no Oriente Médio e a relação entre os preços do barril de petróleo, é claro que naturalmente vem à nossa mente uma percepção de uma alta. Até porque naquela região é uma região que se concentra grandes produtores de petróleo.
Porém, é importante a gente colocar no contexto que a gente já vinha computando preços de barril de petróleo em níveis mais baixos, registrados aí na faixa de 70 ou até abaixo disso, isso dentro de um cenário de uma economia chinesa mais enfraquecida, com uma baixa performance de atividade econômica, e a gente está falando aí da segunda maior economia do mundo e a maior importadora global de petróleo. Quando o conflito ocorreu, a gente saiu de um patamar de preço de $70 para os 75, nesse pico, né, por conta desse ataque do Irã contra Israel. Porém, esse nível de preços ainda é abaixo da média de preços realizados ao longo desse ano, que é na casa de $80 no barril. E o mercado, como é que ele enxerga isso? Por que não houve uma alta tão mais expressiva? Eu acho que é por conta de que é um conflito no Oriente Médio que vem se arrastando aí já há um ano. Esse ataque realizado pelo Irã contra Israel já não foi o primeiro, ocorreu em proporções menores, porém em abril, e se repetiu ontem. E cada vez mais o mercado começa a perceber que existe uma grande possibilidade desse conflito ele ficar numa esfera regional, ou seja, não envolvendo outros países produtores de petróleo, como por exemplo a Arábia Saudita, e outros países também com maior poderio bélico, como por exemplo a Rússia e os Estados Unidos. Eduardo, e como a escalada do conflito no Oriente Médio pode impactar a formação dos preços de combustíveis aqui no Brasil? A gente já vinha com uma trajetória de preços mais baixos e que nós sinalizamos semanas atrás que tinha por conta disso uma possibilidade de haver corte nos preços, tanto no diesel quanto na gasolina aqui no Brasil, na ordem de 40, 30 centavos para cada produto, respectivamente. No entanto, com esse aumento de patamar de preço, por conta dessa crise no Oriente Médio, o que aconteceu foi uma diminuição desse espaço para corte, sem, dentro dos nossos cálculos, uma possibilidade de uma alta. É claro que a gente está analisando o cenário como ele está hoje, mas dentro do que a gente tem calculado, dentro do que a gente tem visto, não há possibilidade para, pelo menos, ter uma alta de preço, pelo menos num curtíssimo prazo. Muito obrigada, Rayon, pela participação. Um levantamento, agora a gente está trocando de assunto, um levantamento realizado pelo Serasa no último mês revelou que 82 empresas relacionadas ao agronegócio pediram recuperação judicial. Esse número estabilizou em relação ao primeiro trimestre de 2023, mas ele é recorde desde 2018. Veja que esse é o cenário no primeiro tri, de janeiro a março, último dado disponível do Serasa. As agroindústrias de transformação, ou seja, aquelas que utilizam como insumo ou matéria-prima algum produto de origem agropecuária, foram as mais demandantes, totalizando 38 companhias. Em seguida estavam os comércios atacadistas de produtos agropecuários. A gente recebe o head de agronegócio do Serasa, o Marcelo Pimenta, que nos conta. Marcelo, primeiramente, seja bem-vindo. Qual o cenário financeiro do agro hoje? Olha, o mercado está mais exigente na avaliação de riscos e na concessão de crédito, né? Até por tudo que vocês têm noticiado, o que está acontecendo é que credores estão exigindo mais garantias reais, os juros estão mais altos e há um escrutínio maior da situação financeira do produtor, da empresa ligada ao agro na hora de um financiamento. A agricultura ela é cíclica, ela vive momentos de expansão, crescimento, altas margens e momentos de retração, né? Então, depois dos anos da Covid, onde a gente antes saiu de margens de 20%, 25% para margens de 45%, agora o mercado está bem mais complexo, né? A gente tem visto alguns produtores com margens de 10%, bem apertados, né? Então, quem não se preparou, né? Quem na bonança não se preparou, né, quem acabou se alavancando muito, né, expandindo mais rapidamente, comprando mais terras ou tendo alguns outros tipos de gastos e compromissos futuros, agora está enfrentando dificuldades. E o que está acontecendo agora é essa combinação de eventos climáticos que levaram a perdas significativas, né, em alguns municípios, em alguns estados, da produção agrícola e um aumento de juros, né? Então, preços de commodities mais baixos, custos mais altos, quem estava muito comprometido com dívidas agora está tendo bastante dificuldade. Marcelo, na sua visão, o agro está em crise?
o agro é complexo, ele é grande, ele é dinâmico, ele é diverso. Não existe sim ou não. O que há é que você tem em alguns setores específicos, em alguns municípios, né, para produtores ou empresas que estão muito alavancados e que são identificados, que a gente consegue saber quem são, o CPF e o CNPJ deles, porque a gente acompanha isso há alguns anos, eles estão em dificuldade. Né, e as empresas que estão vinculadas a esses produtores, né, ou que estão na cadeia, né, como um todo, vão ter algum tipo de dificuldade. Mas se por um lado acontece isso, por outro você tem crescimento, né? A gente acompanha, por exemplo, o setor de café, né, que está com uma margem EBITDA super grande, e mais do que isso, até por ter sido um setor que sempre se organizou muito bem, até para aplicação de compliance socioambiental, a gente tem visto eles expandirem o mercado. Então, a gente vê, sim, focos de crise em uma ou outra commodity, em alguns municípios, mas, por outro lado, o agro é enorme. Né? Você tem as cadeias de gado também, que são que estão em expansão, então não há a gente não enxerga isso como uma crise generalizada. E sempre também tem você tem que relativizar o que tem acontecido. Tem aumentado o número de RJs? Tem aumentado. Isso causa preocupação? Causa. Mas são 250 RJs num universo de 1,4 milhões de produtores que tomaram crédito, né, rural nos últimos 2 anos. Então, o número é pequeno. Né? Claro que quando um grande do mercado cai, né, ou entra em recuperação judicial, sempre causa um alvoroço, e é por isso que o mercado está mais restritivo, por isso que está tendo um escrutínio maior nas análises, mas não enxergo como uma crise generalizada. E há risco de mais empresas entrarem com pedido de RJ, de recuperação judicial, por quê? Há esse risco sim. A gente tem acompanhado o portfólio ali de algumas empresas, né, as taxas de inadimplência, né, de probabilidade de inadimplência de produtores que estão vinculados a essas empresas, e o que a gente tem percebido que tem dobrado esse risco comparado a 6 meses atrás em algumas faixas. Não significa que essas empresas vão quebrar, que vão pedir RJ, mas significa que os administradores têm que estar alertas, porque há um risco maior, né, que tá ocorrendo. Quando a gente olha o panorama geral das RJs, por exemplo, a gente vê que ela é bastante característica. Ela está concentrada em alguns municípios, em pouquíssimos tipos de culturas. Tem uma questão desses produtores serem arrendatários, né, terem bastante compromisso com arrendamentos e fazerem parte aí de grupos econômicos. Mas o mais importante, eles, tanto produtores quanto empresas, já estão alavancados, não é de hoje. Tá? A gente percebe e acompanha isso pelo AgriScore. Cerca de 2 anos para cá é uma constante, né, é um risco constante de inadimplência por conta de alavancagem. Muito obrigada ao Serasa pelas informações atualizadas do cenário econômico no agro a partir das pesquisas que fazem também no setor. Uma reportagem do Money Times, divulgado nesta semana, destacou a fala do então diretor de gestão de risco agropecuário do Ministério da Agricultura, Jonatas Pulquério, dizendo que há uma crise no agronegócio. A crise, segundo Pulquério, é desencadeada pela queda dos preços das commodities e quebras de safra por problemas climáticos. Na matéria, ele também citou a possibilidade de novos pedidos de recuperação judicial dentro do setor acontecerem ainda neste ano, até mesmo para empresas listadas na Bolsa. A reportagem foi bastante compartilhada no setor agro, nas redes sociais, e depois de alguns dias, o mesmo site que fez a reportagem anunciou a exoneração de Pulquério do Ministério da Agricultura. A gente vai discutir aqui se há ou não uma crise no agro brasileiro, e a gente convidou o agora ex-diretor de gestão de risco do Ministério da Agricultura e Pecuária, Jonatas Pulquério. Seja muito bem-vindo, Jonatas. Olá, Kellen. Obrigado pelo espaço.
Obrigada a você por estar conosco. Vamos receber também Carlos Ortiz, sócio da AgroSchool. Ortiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, começo com você, Puckério. A sua fala de que há uma crise no agro repercutiu muito esta semana em vários grupos de WhatsApp, sendo muito compartilhado aquele material. E depois disso, fomos surpreendidos com uma reportagem apontando que você foi exonerado. Há uma correlação entre esses dois fatos? Não, eu não posso dizer assim que há a conexão, não, tá? Mas a Secretaria de Política Agrícola, ela passa, sim, por um momento de transição, né? Onde eu tenho falado muito que o Plano Safra, ele tem focado muito no cliente do banco, né? É um Plano Safra voltado aos bancos. Enquanto a gente está vendo uma crise, né, fora do sistema bancário. E é exatamente aonde a gente tem olhado essa crise, nas revendas, aonde o produtor, ele vem de uma crise de preço das commodities. Isso não é de hoje, mas é diferente do sistema bancário, que o governo entra, ajuda, né? Nesse sistema fora do banco, nós não vemos nenhuma ajuda do governo, tá? E a gente tem feito. A gente estava fazendo esse debate muito forte dentro da Secretaria de Política Agrícola e estava buscando esse apoio um pouco também no mercado de capital, tá? Que o Plano Safra, ele precisa ter, sim, e esse novo perfil, ele precisa enxergar esse novo perfil do produtor. Tá certo. Puckério fala que há uma crise no agro, uma crise fora do sistema bancário, principalmente na área de revendas. Ortiz, você concorda com esse cenário, com esta análise? O que acontece com a agricultura é que tem sempre uns ciclos, né? Você tem um período de preços baixos, acompanhado ou seguido depois com baixa de custo, e a margem aumenta, os produtores começam a ganhar dinheiro, expandem e, eventualmente, a demanda acompanha isso por um tempo, mas depois não acompanha mais, e o que acontece é que os preços caem porque surge um excesso de estoque. E os custos continuam subindo por um tempinho. Então, não é diferente o que a gente está vivendo hoje do que viveu lá em 2005, 2006, do que viveu em 97, 86 e por aí vai. Então, a cada 6, 7 anos acontece um ciclo desses. E você vai ter o espectro inteiro de empresas que vão estar bem, que estão em estado normal, investindo, crescendo. Vai ter empresas que têm que passar um tempo ali apertando o cinto e vai ter empresas apertadas. Tudo isso é reflexo do que elas fizeram nos últimos anos, não é reflexo do que está acontecendo hoje. Hoje é só a gota d'água para alguns que estão sem liquidez, já vinham sem liquidez, vinham crescendo muito rápido, arrendando muita terra e fazendo muito investimento e eventualmente comprando terra, vinham sem liquidez com alavancagem grande, claro, agora com margem super espremida, fica super apertado. Isso vale para revenda, isso vale para empresas de máquina e equipamento, isso vale para produtor, vale para um trader, para uma empresa de processamento. A cadeia inteira passa pelo mesmo problema de margem apertada nessa fase do ciclo. Do mesmo jeito que a cadeia inteira estava com margens super boas lá para trás. Mas tudo depende de como que a empresa veio levando esses últimos anos. Isso é um ponto super relevante, os ciclos, né, agrícolas que você coloca, os ciclos econômicos, mas há também um ponto muito importante que é como esses ambientes que o Puckério aqui chamou de crise, eles acabam gerando um efeito de contágio. E aí eu volto para você, Puckério, para perguntar. Uma das questões mais sensíveis para muitos da nossa audiência vem de um momento em que a AgroGalaxy
uma grande do insumo pediu recuperação judicial. E aí muitas postagens, comentários em redes sociais, análises em diferentes locais na rede social, nos sites, colocavam que esse movimento que aconteceu com esta empresa do agro pode se repetir com outras do mesmo segmento. E isso acendeu, eu vou aqui dizer, um sinal amarelo. Para alguns, ele é até vermelho. Existe esse risco sistêmico? Existe essa percepção da sua parte que o que aconteceu com essa companhia vai se repetir com outras também listadas em bolsa? O que a gente tem que ver é que, de fato, ele existe um ciclo, sim. Mas o que a gente pode de perceber, e isso eu tive uma conversa com o Sebastião, né? E, na verdade, quem entrou primeiro na crise é o produtor. É o que o Ortiz ele trouxe. Os preços eles caíram muito. E o custo ele teve um acréscimo. Então, o produtor entrou em crise, logo a AgroGalaxy também ela veio, tá? Agora, eu não posso falar que outros eles vão entrar de forma enfática, mas nós temos que ligar a luz de alerta, tá? Porque o produtor ele está em crise, né? E nós não vemos um movimento do governo para socorrer esse produtor que está fora do sistema bancário. Mas é importante a gente também trazer aqui que não é todo o agro. Não é todo o agro que está em crise. Quando a gente fala agronegócio, a gente está falando de uma cadeia muito maior. A pecuária mesmo, ela não está em crise, ela está em um bom ciclo, né? Nós temos o ciclo também ali do etanol, que está muito bem. Você está se referindo, então, a soja, a milho, a grãos? Produtores de grãos é o foco da sua atenção? As commodities, isso. O nosso foco aqui é os produtores de commodities, principalmente de soja, tá? Mas assim, a gente tem que ter também a cautela, né, para não também criar um alarme forte demais, tá? Porque isso é um ciclo, tá? As mudanças climáticas, elas influenciam? Sim, influencia. Mas a gente espera que os produtores, sim, melhore a governança, melhore o nível de manejo deles, para que a próxima safra tenha uma produtividade melhor. Ok. Agora, eu vou pedir para você, Ortiz, com toda a expertise que vocês têm na análise de crédito, na análise de saúde financeira de companhias e em gestão de risco, eu gostaria que você colocasse a sua atenção especialmente no tema revendas, porque esse é um dos temas mais sensíveis para a nossa audiência. A preocupação é, se um produtor rural ou alguns produtores de algumas regiões estão com dificuldades, isso pode afetar a revenda e a revenda contaminar mais pessoas dentro do agro e aí sim escalar para um cenário de crise. Eu gostaria que você deixasse muito claro para a gente o que está acontecendo com essa situação fora do sistema financeiro, aqui como colocou o Puquério, e quais são os efeitos disso em crédito, em juros e em endividamento. Bom, claro que tem efeito, e o risco sistêmico na agricultura, ele sempre existe, né? Num período bom ou ruim. Por quê? Porque os produtores todos e depois toda a cadeia vai junto num ciclo quase que em uníssono, né? E isso normalmente é lidado através de diversificação, fragmentação de carteira, diversificação geográfica e, claro, precisa análise de crédito. O que hoje está acontecendo? Quem quer que conceda crédito, seja uma revenda, seja um trader, seja um banco, lida com informação muito limitada que vem dos produtores, porque o regime tributário no Brasil visa que um produtor seja um CPF e ele declara um imposto de renda na forma de entradas e saídas. Isso incentiva um produtor a manter muito pouca liquidez, incentiva ele a se alavancar e não dá uma visão de conjunto da situação que ele tem. Então, as carteiras de crédito para o agro são sempre muito difíceis, porque elas sempre estão baseadas numa análise de informação muito parcial, truncada, e às vezes a própria análise é superficial.
Então, por princípio, as carteiras de crédito no Brasil são complicadas para a agricultura por causa do regime, especialmente já começa com o regime tributário. Agora, revendas que cresceram muito, revendas que estocaram muito, revendas que concederam muito crédito com análise superficial, essas vão estar numa situação muito ruim. Porque não é só pela carteira de crédito, mas a própria demanda de fluxo de caixa delas foi tão grande nos últimos anos que ficaram com fluxo de caixa negativo. E agora precisam se refinanciar, e esse refinanciamento está ficando mais caro, mais difícil, mais seletivo. Então, vai por um caminho negativo, vamos dizer. Agora, tem muitas revendas que se mantiveram numa situação tranquila. Por quê? Vinham com liquidez, tem uma análise de crédito mais sólida, uma carteira de crédito proporcionalmente um pouco menor, um passo de crescimento mais calibrado, menos alavancagem, e dá tudo certo, mesmo quando os preços se espremem, quando as margens se espremem e quando o risco sistêmico aumenta. Então, de novo, existe um espectro inteiro aí, seja entre produtores, seja em revendas. Eu tenho Situações difíceis tem aí? Tem. Mas não quer dizer que é todo mundo dessa forma. Muito bem colocado. Esse é o ponto que eu gostaria... Eu tenho 1 minuto para a gente encerrar e eu gostaria de deixar essa mensagem, porque a pergunta é, há uma crise se espalhando pelo agro? O Puchério fez algumas colocações indicando que em alguns bolsões e culturas, na visão dele, existe. Eu quero entender se o Ortiz está entendendo que o agro está mais saudável do que em crise ou mais em crise do que saudável. Respostas bem curtinhas. É preciso ser sempre analítico, seletivo e ter uma visão de conjunto e de futuro desse negócio. Muito bem. Talvez um debate muito, muito importante seria se 2 coisas fossem parte da política agrícola brasileira. Uma seria os produtores passarem a ser pessoas jurídicas como um conjunto e não como indivíduos, para que houvesse análise de crédito muito mais transparente e autoanálise financeira muito mais transparente, e outra é se o regime em relação a garantias e discussões judiciárias de não pagadores fosse um negócio também muito mais estável e transparente. Essas 2 coisas evitariam que daqui 5 ou 6 anos a gente estivesse discutindo a mesma coisa que a gente está discutindo hoje. Muito bem. Puchério, eu tenho 30 segundos para você. Ok. A gente acredita, sim, que essa crise, ela existe, nós não podemos negar, mas ela é um ciclo. E a gente espera que seja um ciclo curto. O que eu deixo de mensagem é que RJ não é a única solução, tá? Porque entrar em RJ é fácil. O sair dela que é o difícil, porque você precisa sair do outro lado com saúde financeira e com a confiança do mercado. Muito bem. Esse é o desafio. Agradeço demais, Carlos Ortiz, sócio da AgroSchool, pela sua presença, pelas análises, assim como Jonatas Puchério, ex-diretor de gestão de risco do Ministério da Agricultura e Pecuária. Até a próxima. E depois do intervalo, você vai ver que de greve até congestionamento em portos, os cenários para as perspectivas 24, 25 na logística. E ainda os europeus que aumentaram a pressão para adiar a lei ESG que proíbe a importação de vários produtos agrícolas. Voltamos já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Que Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. 0 de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista.
Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Trabalhadores dos portos da costa leste e do Golfo dos Estados Unidos entraram em greve diante de uma tentativa fracassada de negociar novos contratos e salários por diversos dias. A imprensa internacional destacou impactos no fluxo de cerca de metade do transporte marítimo da maior economia do mundo. A greve atingiu 36 portos dos Estados Unidos e gerou efeitos no transporte marítimo, com o aumento da fila de navios aguardando para embarcar e desembarcar. Após dias de negociação, a greve foi encerrada. Entre os principais produtos do agro enviados aos Estados Unidos estão celulose, café, suco de laranja e carne bovina. No caso do café, os americanos estão entre os principais clientes e na carne bovina, o segundo principal comprador, atrás apenas da China. Já em relação às importações, o agro acompanha principalmente o diesel que vem dos Estados Unidos para cá. Apesar do fim da greve, o desarranjo nas cadeias levará um tempo para se normalizar. No Brasil, o Conselho dos Exportadores de Café afirmou que em agosto quase 2 milhões de sacas de café não puderam ser embarcadas por congestionamento em portos. O Secafé fala em falta de infraestrutura adequada para atender as demandas crescentes de cargas transportadas em containers. Hora de saber se tem uma situação difícil acontecendo na nossa logística. Por isso eu apresento a vocês o Olivier Girard, que é sócio-diretor da Macroinfra Consultores. Bem-vindo, Olivier. E Eduardo Heron, que é diretor técnico do Secafé. Seja muito bem-vindo também. Olivier, começo com você. Quais os efeitos do que está acontecendo com os portos da greve nos Estados Unidos ao atraso em embarques aqui no Brasil? Olá, Kellen. Prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, vamos falar por partes, né? Tem vários fatores ali a nível mundial que estão afetando, sobretudo, o custo dos fretes, né? Então, primeiro, essa greve nos Estados Unidos, que realmente teria o potencial de atrapalhar bastante a logística mundial, com efeitos danosos para os fretes internacionais. Ela, graças a Deus, ela terminou em 3 dias, foi uma pressão muito forte do governo norte-americano para que terminasse, mas ela teve um impacto porque ela gerou um custo, um aumento do custo, né, da mão de obra de 62%. Isso vai ter um impacto direto em aumento de custos para toda a cadeia produtiva, tanto da parte de exportação como da parte de importação. Alguém vai pagar a conta e quem vai pagar a conta vai ser justamente o dono da carga, né? Então, esse é um primeiro ponto. A greve per se, como ela durou pouco tempo, 3 dias, ela teve um impacto menor em termos de filas e potenciais atrasos e potenciais, sobretudo, desarranjo da logística mundial. Uma coisa que está acontecendo que é muito mais grave é o que está acontecendo hoje em dia no Oriente Médio, ou seja, a crise no Oriente Médio com o envolvimento muito forte do Irã pode causar, sim, já vem causando, né, um desarranjo ali grande, mas pode causar um desarranjo ainda muito maior. Explicando, na verdade, com a entrada, por exemplo, de um primeiro momento das forças terroristas, não deveria falar terroristas, mas forças rebeldes, Houthis lá no Iêmen, atacando os navios que passam ali pelo Golfo do Éden e passando pelo Mar Vermelho, isso impactou, porque muito das linhas de navegação dos armadores acabou reorientando os seus navios, ao invés de passar ali pelo canal de Suez, terem que dar a volta da África, aumentando em 19 dias de navegação.
E isso fez o quê? Na verdade, apesar de ser 19 dias, nós estamos falando de um trajeto entre a Europa e a Ásia. Aí você fala assim, mas o que o Brasil tem a ver com isso, né? Porque, afinal de contas, estamos falando de Europa e Ásia, não tem nada a ver com o Brasil. Mas o fato de você estar aumentando em 19 dias o tempo de navegação de uma rota primordial, que é a rota Europa-Ásia, você faz que você acaba necessitando, os armadores acabam necessitando ter mais navios para cumprir aquela rota, né? Porque demora muito mais tempo. Então, você está tirando capacidade de movimentação, capacidade de navios, né? Das rotas, digamos assim, mais dos países mais emergentes, que são menos valorizados por esses armadores. Então, isso acaba tirando a possibilidade de você ter navios maiores aqui na região, e isso acaba tendo um impacto nos fretes. Então, para você fazer uma pergunta, Kelly, pode fazer. Eu ia dizer que a situação é bastante completa e complexa. Ela passa desde greve nos Estados Unidos até problemas aqui nas cargas do Brasil e os efeitos colaterais de toda essa questão do Oriente Médio. Eu ia te pedir para a gente ouvir o Secafé e avançar para o próximo degrau para você nos dizer, Olivier, o que vem pela frente, tudo bem? Eduardo, que tipo de impacto o mercado do café já sente em relação a tudo isso que o Olivier colocou para a gente? Saudações, Kelly, Olivier, uma satisfação estar aqui falando do nosso café. Nós recebemos com muita preocupação esse movimento de greve na costa leste americana. E por uma única e simples razão. 85% do café brasileiro sendo distribuídos na costa leste americana. Quando nós tomamos ciência desse movimento, dia 1º de outubro, nós tivemos uma grande preocupação porque os Estados Unidos é o maior comprador de café do Brasil. Hoje corresponde com 16% dos embarques do país, esse ano crescendo 30% a mais, e de fato esse cenário trouxe preocupação para o comércio de café. Felizmente, essa solução ela foi resolvida de curto prazo, nós ainda não temos os impactos, mas é bom lembrar, como bem disse o Olivier, há diversos outros elementos que já vêm prejudicando a logística, tornando ainda mais desafiador. E essa questão da greve, se mantivesse esse cenário, sem dúvida, ia piorar a situação. Mas, felizmente, a greve acabou. Nós esperamos que isso tenha o menor impacto possível, mas é bom destacar que nós já estamos vivendo desafios logísticos nos últimos meses. Muito bem, esses desafios logísticos, claro que a greve acabou gerando acendeu um alerta. Agora o Olivier estava trazendo para a gente todos esses elementos ao redor do mundo. A gente vê aqui o Eduardo falando de uma safra brasileira que cresce, a demanda que cresce pelos nossos produtos, mas a estrutura não acompanha esse crescimento. A gente está muito perto de um colapso portuário aqui no Brasil, e isso é exagero ou é realidade na sua visão, Olivier? Eu acho que não é exagero, não. Eu acho que nós estamos, sim, com um grave problema, sobretudo no Santos, né? Que Santos é o principal, digamos assim, porta de entrada e saída dos produtos, sobretudo quando a gente está falando de containers, onde o caso do café, onde praticamente 85% das exportações do café brasileiro acabam saindo pelo Porto de Santos. Eu diria também, por exemplo, o algodão, de praticamente 95% do algodão é movimentado pelo Santos. Nós, recentemente, fizemos um estudo para a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, a AMPA, onde a gente procurou justamente alternativas ao Porto de Santos. A gente mapeou todos os problemas que haviam em Santos, e são muitos. Encontraram? Desde terminais que estão sobrecarregados, onde hoje em dia a gente tem um padrão da indústria que fala que quando chega em 65% de utilização da capacidade, já é bom você começar a pensar em uma ampliação. Bom, hoje em dia, os principais terminais ali, como o BTP, o Santos Brasil, estão acima de 95% de utilização da capacidade. A própria DPW, que está um pouquinho melhor, ela está com quase 80% de utilização da capacidade. Então, nós estamos realmente com problemas. Temos sérios problemas também na retroárea de Santos. Tem vários REDEX que, por conta de uma nova norma da Receita Federal, acabaram perdendo a possibilidade de serem REDEX. Então, isso diminuiu a quantidade de REDEX disponíveis. Temos pouca vigilância sanitária também disponível para fazer todos os trâmites legais. Então, isso, justamente o estudo que nós fizemos foi para tentar trazer alternativas, tentar ver quais são as alternativas, porque nós temos portos muito, muito bons e que são muito subutilizados. Como, por exemplo? O Porto de Itaguaí.
Itaguaí. Respondido. Estava aqui ansiosa pela resposta. Quais eram as alternativas? As alternativas, porque mais do que mostrar problema, a gente gosta de mostrar a solução. Obrigado, Olivier. Eduardo, vocês também encontraram alternativas para lidar com esse problema nos portos? Olha, Kelly, nós temos hoje um desafio que a gente verifica são em todos os portos do Brasil. Nós temos hoje limitações físicas de infraestrutura nos portos brasileiros. Claro que, naturalmente, o Porto de Santos acaba tendo um enfoque maior por ser o maior porto da América do Sul. Mas hoje nós temos, por exemplo, só para dar em números, 85% do café produzido no Brasil está concentrado no Sudeste. 2 estados correspondem com 75%, que é o Minas Gerais, o maior estado produtor com 50%, e o Espírito Santo com 25%. Espírito Santo, nós sabemos que não há condições portuárias adequadas até para receber as grandes embarcações. Então, esse volume produzido pelo Espírito Santo vem aqui para outros portos aqui. Estão sendo distribuídos pelos portos do Rio, que praticamente absorveu 85% do volume de 5,4 milhões de sacas que tiveram trânsito aduaneiro em Vitória e que foram distribuídos, embarcados efetivamente pelo Porto do Rio. E a outra parte, em torno de 29% a 30%, veio para o Porto de Santos. E como já foi bem dito aqui pelo Olivier, nós temos hoje condições de infraestrutura no maior porto da América do Sul que carecem da atenção e de um amplo debate. Acho que, na nossa avaliação, é importante que se promova o debate por meio de audiências, porque você precisa achar uma solução. O que nós notamos, até fazendo uma pequena contextualização sobre os embarques de café no Porto de Santos, Santos já alcançou 85% dos embarques de café do Brasil. Hoje, no período de janeiro a agosto, ele representa 67%. E na contramão disso tudo, nós temos o Rio de Janeiro, que hoje corresponde com 29%, 30% desses embarques. O que ocorre é que tanto o Porto de Santos quanto o Porto do Rio já vem sinalizando capacidades além do que é recomendado pela OCDE. E, consequentemente, os 2 maiores portos que embarcam, são responsáveis pelo escoamento da safra de café do Brasil, apresentam sinais de esgotamento e, por essa razão, a gente tem procurado rotas e Itaguaí hoje é um porto que a gente vem avaliando sobre a possibilidade de poder explorar melhor, até porque ele recebe grandes embarcações e aí é um cenário que talvez crie uma expectativa um pouco melhor para o setor cafeiro. Muito bem, gente. É muito bom, além de analisar problema, é apontar soluções, estratégias. Claro que a gente sabe que o agro ainda vai ter uma contribuição muito farta e a gente precisa que a infraestrutura acompanhe todo esse crescimento e competitividade. Muito obrigada pela presença de vocês, Olivier Girardi, que é sócio-diretor da Macroinfra Consultores, e Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé. Voltem sempre. A Comissão Europeia, obrigada a vocês. A Comissão Europeia aumentou a pressão para adiar o início da lei ESG e precisa agora da aprovação do Parlamento e da Comissão Europeia para adiar a aplicação dessa regra. O novo prazo deverá ser de 30 de dezembro de 2025 para grandes empresas e 30 de junho de 26 para micro e pequenas empresas. A lei ESG da Europa proíbe que o Bloco Econômico Europeu importe produtos como soja, café, cacau, carne de áreas vindas de abertura de forma legal ou ilegal depois de 2020. Em comunicado, os europeus disseram que parceiros globais expressaram preocupações, já que não estavam totalmente preparados para o início da regra, e revelou também uma situação parecida entre as partes interessadas na Europa. Muito bem, e agora eu tenho um recado para você. A cigarrinha da cana não vai ser mais um problema no canavial. Pode contar com o Maxan, inseticida da Ihara com tecnologia inédita no Brasil. Máximo Controle é o único produto com ação em todo o ciclo da cigarrinha, evitando a proliferação de ovos, ninfas e adultos. Oferece máxima proteção para o canavial com um maior efeito de choque e período de controle. Tudo isso para fortalecer o canavial e obter a máxima rentabilidade no seu cultivo. Mande as pragas do seu canavial para o espaço com o Maxan. Acesse o site ihara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais. Na hora H da proteção da cana, é Ihara, pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.